Em primeiro lugar é o seguinte, venda é uma das profissões mais subestimadas do mundo. Uma mãe, quando vai procurar emprego para um filho e pede para um amigo, para arrumar um emprego meu filho, pode ser qualquer coisa, até vendedor. Só que vamos analisar o seguinte, se o McDonald's não vender, ele quebra. Verdade. Se a Fiat não vender, ela quebra. Se a Apple não vender iPhone, ela quebra. Venda é uma das atividades mais importantes do mercado. Queira você ou não, seja quem for, goste ou não, vendas é fundamental. Em especial em momentos de crise que nós vivemos hoje no Brasil, onde a demanda está mais fraca, né? O que crise significa o quê? A diminuição da demanda. Com a diminuição da demanda, menos pessoas vão buscar e procurar produtos e serviços para comprarem, porque não tem dinheiro, porque não tem interesse, ou porque estão inseguras com o futuro. Nesse cenário, quem domina a arte da venda, ela navega no mar em tempestade com tranquilidade. Perfeito. Porque ela vai vender independentemente do que é crise. Você vai ver índices de PIB caindo e você vai ver empresas crescendo. Por quê? Porque a força de vendas é movida por um combustível. Qual combustível? O sonho do vendedor. O desejo dele mudar de vida, o desejo dele transformar a sua vida. Isso faz com que ele alcance resultados de venda porque ele está sendo movido pelos seus próprios interesses. O vendedor é um empreendedor que não tem um CNPJ, ele tem uma pasta. A pasta é a empresa dele. Não sei se a pasta, cada empresa tem... Hoje o iPad. O iPad, o seu celular. Aquilo ali é a empresa dele. Ele não tem um CNPJ, mas ele tem um sonho. Ele tem um objetivo, ele quer mudar de vida. E ninguém segura alguém que quer mudar de vida. Ele só precisa de um instrumento. Esse instrumento pode ser um emprego momentâneo, pode ser um marketing multinível, pode ser uma empresa. É um veículo para ele chegar no sonho dele. E ele tem que ter sempre isso em mente, porque se ele começar a achar que o veículo é o fim, ele se perdeu. O veículo não é o fim, o veículo é o meio, não é? Para você atingir o seu fim. Qual é o seu fim? Realizar os seus projetos. Para que você quer realizar seus projetos? Para você se sentir realizado como profissional, para você proporcionar algo bom para sua família. Perfeito. Quando você entende isso, já é uma grande coisa. Só que alguns não se conformam com isso e vão além. Ele fala, eu vou ter sucesso porque eu quero crescer, mas eu quero transcender. O que é transcender? Agora, não importa só o meu sucesso e o meu bem-estar, porque se eu ganhar 1 milhão a mais, 1 milhão a menos, não vai mudar nada na minha vida. Agora eu quero beneficiar outras pessoas. Agora eu quero que outras pessoas percebam que não é tão difícil quanto elas pensam. Né? O mundo inteiro pinta como se fosse difícil. E aí entram vários aproveitadores nesse caminho aí. Um deles são os políticos, que vão tentar te convencer que você é um miserável e vai morrer miserável porque você é vítima do sistema. E aí você vai ter problemas, você vai ter políticos te jogando para baixo. Outros são os abutres. São aqueles falsos amigos que estão torcendo para o seu fracasso, mas te dá tapinha nas costas quando está na tua frente. Outros, às vezes, são os nossos familiares, que nos amam, não querem o nosso mal, mas fazem isso com boa intenção. Mas por amor. Por amor. Ele não quer que você se decepcione como ele se decepcionou. Ele quer te proteger. Ele quer fazer, às vezes, como alguns animais, que para proteger os filhos, a própria mãe come os filhos para não proteger, para proteger dos animais. Então, você vê que para alguém ter sucesso, ela sair da manada, ela romper com a linha de montagem, cara, tem muitos obstáculos em volta. Não é simples, ela tem que vencer muitas coisas e até suas próprias inseguranças. Complexo de rejeição, o cara que se acha feio, o cara que se acha pobre, o cara que se veste mal, o cara que é tímido. Cara, eu sou extremamente tímido, as pessoas não acreditam nisso. Eu sou um cara tímido. Só que, enfim, a timidez não me controla mais, me controlava quando eu era mais jovem. A gente aprende a lidar com isso daí. E qual é o limite para o nosso crescimento? Não tem limite. Você pode ter uma empresa, você pode ter 2, você pode ter 3 escolas, 4, pode ter 400 como eu tenho, pode ter um clube de futebol, um estádio. Não tem limite. O limite é a gente que coloca. Quando a gente acredita que o mundo que nós vivemos é aquele que nos foi apresentado e ponto, e a gente se conforma. Quando a gente não quer se conformar, a gente começa a olhar o que tem e fala, puxa, que bom, graças a Deus que eu tenho isso aqui, mas eu quero mais. E aí, para você ter mais, você vai precisar ter aquela mesma coragem que você teve lá no início, quando você não tinha nada a perder, hoje, quando você tem muito a perder. É muito mais louvável um cara que tem muito a perder, bota a perder para ir para o próximo passo, e quando ele era um Zé Ninguém, não tinha nada a perder, tem muito mérito. Por isso que muita gente cresce e chega a um certo ponto, param. É o ponto que ela fala assim, eu não quero mais arriscar, tá bom. Aí sabe o que geralmente acontece?
ele sai do A pro B, sai do B pro C, C pro D, D pro E, E pro F, chega no X, ele fala, tá bom X. E não é que ele vai ficar no X, ele talvez volte pro A. Porque ou tu tá subindo, ou tu tá descendo. Não existe acordo com a mediocridade. Não existe acordo com o fracasso. Ou tu tá espancando o fracasso, ou ele tá te espancando. Mesmo que você não saiba. Porque não tá cheio de morto-vivo aí andando, que já morreu, o cara não sabe ainda. Daqui a um ano ele vai descobrir que já tá morto, já estava morto há um ano já. Por quê? Ele morre quando ele desiste dos sonhos dele, quando ele se acomoda dos sonhos dele. Aí esse cara já tá morto. Mas o que é um erro que você percebe muito no cotidiano? De empreendedores, um empreendedor que está começando agora, qual que é um calcanhar de Aquiles que você percebe que pega muito empreendedor? Depende da fase, não é? Por exemplo, a gente estava citando aqui do cara que alcançou algum sucesso. O maior erro é se acomodar. Quando o cara que alcança o primeiro sucesso, ele já quer, entendeu? Aí o cara, você vai ver o cara tirando férias 4 vezes por ano, postando no Facebook, a vida dele começa a virar caça-like do que de fato ser uma vida mais produtiva. Mas depende da fase, né? Eu sempre digo que na fase inicial, que é uma fase que eu respeito muito, né? O cara sair do zero, pô, mas como é que eu mudo a minha vida? Como é que eu saio do zero? Essa é uma fase crítica, que eu acho que o cara tem que estar afim de assumir os riscos de sair da boiada, de sair da linha de montagem, não é? Então, isso é muito difícil e o maior erro é o cara ter medo. Então, a ponto de paralisar. Isso. No fundo é assim, o medo de perder impede que as pessoas ganhem. É simples. Não é? O que te move mais? Qual é a força que te move mais? É o medo de perder ou a vontade de ganhar? Perfeito. Então, assim, é uma luta, né? É como se um lado teu quisesse muito ganhar e o outro lado tem medo de perder. O mais forte vai vencer. Se você for um cara que tem mais forte o medo de perder, valores como estabilidade vão te atrair mais, vão te dominar. Se você for um cara que a vontade de ganhar te move muito mais, valores como ambição e vontade de crescer vão te seduzir mais. Então é igual futebol, né? Quem não faz, toma. Ele falou que gostava de jogar futebol no recreio, né? Porra, quem não faz, toma. Não é? A melhor defesa é o ataque. Então, cara, ou tu parte pra cima ou tu vai ser goleado. E às vezes uma dica pra quem tá na meia da caminhada e só tá dando tudo errado. E o cara fala, porra, tá dando tudo errado, não tá acontecendo. Porque a tua história é muito legal, porque você tomou pancada pra cacete. Então isso que é legal, por isso que é gostoso. E venceu absurdamente lá. Por isso que... O que você diz pra um cara que tá no meio da jornada e só tá tomando na cabeça? Bom, o que acontece é que se tá dando tudo errado pra você, você tem que refletir. Você, geralmente, são por 2 motivos. Né? Se você não tá tendo resultados, geralmente é por 2 motivos. Ou você não tá trabalhando o suficiente. Aí alguém, pô, mas tá me chamando de vagabundo, sabe? Pode ser. É possível. Não tô dizendo que você é vagabundo, porque eu não te conheço, não sei nem quem tá aí do outro lado, mas pode ser. Pode ser por falta de trabalho. Ou você tá trabalhando errado. Ou é por você não está trabalhando o suficiente, ou você tá trabalhando errado. Porque se você tentar pregar um prego com um punho, você vai machucar a tua mão. Você tem que, às vezes, usar a ferramenta correta, tem que bater da forma correta. Aí você tem que buscar aprender. E eu costumo dizer, em outras palavras, ou a culpa está em você, ou a culpa está no processo. Então eu costumo dizer para a pessoa, como é que você sabe se a culpa está em você e a culpa está no processo? A pergunta pode ser outra também. Quando eu devo desistir? Muita gente pensa, não é? Qual é a hora de parar num projeto? Eu costumo dizer, em paralelo, estou fazendo a mesma resposta, quem quer vencer não pode desistir nunca. Como assim, Flávio? Mas se o projeto for um projeto fracassado, não, você troca de projeto. Mas quando você troca de projeto, você não está desistindo, você está perseverando. Claro. Você está trocando de projeto e perseverando na tua busca. Mas o que eu costumo dizer é, se o erro está em você, é quando você está num determinado setor, eu estou falando de forma genérica, e tem um monte de gente dando certo, um monte de gente fazendo acontecer e você não. Pô, cara, o erro está em você. Você pode estar errando no processo, você pode estar errando na técnica, ou você pode não estar se dedicando de forma suficiente. Você pode, de repente, estar muito ansioso. Quem trabalha com vendas, ansiedade é um inimigo muito grande. Né? O cliente percebe que você está ansioso, né? Não se sente segurança, não vai comprar o seu produto. Pode ser N motivos relacionados a você. Você precisa se aprimorar ou na sua inteligência emocional, ou na sua quantidade de trabalho, ou na sua técnica de venda. Ok?
Agora, se você está numa área, num setor que você vê que o mercado está mudando, você tem uma videolocadora e você está percebendo que Netflix está bombando, cara, não adianta você perseverar na sua O videolocadora. mercado é o mercado. Você tem que observar. Então aí nesse caso desiste, né? Fala, não, cara, se você vai trocar de projeto, você não está desistindo, ao contrário, você está perseverando. Então você tem que estar sensível para avaliar se o erro está em você ou se o erro está no teu setor. Então, acho que geralmente são por esses dois motivos, entendeu, cara? E assim, todos nós um dia começamos e é natural quando quem está começando pensar e ter aquela certa ansiedade com o futuro. Pô, será que eu vou dar certo? Será que eu vou conseguir? Isso é normal. E vontade de desistir também é muito normal. Mas eu acho que você tem que se lembrar sempre, né? Os seus motivos, os seus propósitos, o que você quer chegar, o que você... Ou então, você larga tudo isso e vai trabalhar para não levar goleada, vai trabalhar pela estabilidade, vai arrumar um trabalho, que você ganhe um emprego que seja estável, embora a estabilidade não existe, enfim, não tem problema nenhum. Mas para quem quer mais, enfim, não pode ter medo de levar gol. Fica pequeno.